abençoe. Eu não sabia que era o aniversário do Centro Espírita, porque ninguém tinha me contado. Senão eu teria trago de presente uma poesia, alguma coisa assim, né? Essa casa, ela acolheu inúmeras pessoas do movimento espírita por décadas afora. Tenho excelentes lembranças, inesquecíveis lembranças de cursos de evangelização de até 3 décadas atrás, mais ou menos. Aqui nós cantamos muito, sorrimos, fizemos muito bons amigos, aprendemos bastante, cantamos, dramatizamos e choramos de emoção muitas vezes, né? Então eu sou muito agradecida a Deus e a Jesus por fazer parte da comunidade espírita de Uberlândia, por ser espírita, por conhecer um pouquinho da doutrina espírita. Tenho muito ainda que aprender. E quando me ligaram e me perguntaram, você pode ir lá na reunião, dia tal, falar do livro dos Espíritos? Você fala sobre ele, então, e depois você escolhe um assunto lá de dentro para poder falar. Aí quando eu fui fazer esse estudo sobre o livro dos Espíritos, mas o que falar? É o livro mais manuseado que tem para os espíritas. O que eu vou falar? Vou ficar redundante, porque o que eu vou falar todo mundo já sabe de cor e salteado, mas eu vou lá falar, não é? Poderei não acrescentar muito aquilo que os irmãos aqui nesta noite sabem, muitos mestres e doutores no assunto, tá? Mas que os irmãos possam nesta noite exercer a caridade do ouvido, que é a virtude mais difícil, segundo o Emmanuel, o Consolador, que é a caridade de ouvir o outro, né? Então nós vamos falar. E eu resolvi, quando eu estava lá, naquele pensamento de como fazer, estudar, a coisa ficou tão emocionante, que eu não tirei nenhum assunto lá de dentro para falar. Falar de qual assunto, se o livro é tudo, se ele é tudo. Ele é tudo para ser dito, para ser falado, para ser lido, para ser estudado, para ser refletido, para ser praticado, não é? Então, o livro dos Espíritos é tudo de bom. TDB, guarda bem essa sigla aí, TDB, tudo de bom, tá? Muito bem. O livro dos Espíritos, como ninguém aqui sabe, é a base da doutrina espírita. Contém os ensinamentos dos Espíritos. É a parte filosófica que nos leva a reflexionar, não é? Lendo-o, nós vamos estar ao mesmo tempo, à medida que lemos cada pergunta, elaborando outras no nosso pensamento, refletindo sobre as nossas perguntas e as perguntas que o Kardec inteligentemente fez, não é? E sobre a resposta que os Espíritos nos deram. E nós vamos realmente estar desenvolvendo algumas habilidades dentro de nós. É um livro que realmente mexe com aquilo que a gente tem que ser trabalhado dentro de nós mesmos. Ele fala as verdades que têm que ser ditas. Ele nos traz as informações de que nós necessitamos por hora neste planeta, enquanto espírito encarnado. E ele tem sim cumprido aquilo que os espíritos, com a permissão de Deus e de Jesus, permitiu, que é fazer com que as pessoas, em tomando conhecimento de tudo aquilo que ele traz em seu bojo, tornem-se melhores, mais conscientes e passem a ser realmente pessoas diferenciadas. Não naquela questão que o nosso irmão aqui disse, de ser orgulhosos, de achar que temos um conhecimento, não é, a mais do que os outros, e colocar os outros na retaguarda. Muito pelo contrário. Em conhecendo a doutrina espírita,
iniciar o livro dos Espíritos na sua base, nós não seremos apenas mais um na multidão, mas nós faremos a diferença no meio delas. Quanto nós temos progredido e melhorado a partir do contato com a doutrina espírita. Não sei vocês, mas no meu caso já melhorei muito. Pode ser insignificante, mas de lá para cá eu já pude crescer bastante, meus irmãos. Então vamos lá. O livro dos Espíritos, né, é o primeiro livro sobre a doutrina publicado pelo educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que todo mundo sabe, em 18 de abril de 1857, que teve como pseudônimo Allan Kardec. É isso aí. Vamos passar aqui bem rapidinho, né? É uma obra básica da doutrina espírita, como já dissemos, e foi lançada por Kardec após seus estudos. Olha só, guardem bem esta palavra. Após os seus estudos, coisa que nós realmente devemos fazer em relação à doutrina espírita, porque ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. Ela pode ser contada, mas ela tem que ser praticada, tá? Segundo muitos pesquisadores por aí da época, a pesquisa e o estudo teve uma grande contribuição, é lógico, nós sabemos, né? Da parte mediúnica de Allan Kardec. Ora, mas ele não foi médium, não incorporou, não psicografou nem nada. Mas ele tinha intuição, tá? E os espíritos utilizaram o Kardec como qualquer médium de boa vontade, com galardão suficiente, com preparo suficiente, com compromisso e responsabilidade e amor à causa, como Allan Kardec foi escolhido. Tá? Então, muitos foram os médiuns que colaboraram e participaram aí para que a doutrina espírita hoje estivesse entre nós, né? Colocamos ali entre os médios que serviram a esse trabalho inicialmente, Caroline e Júlio Boudin, respectivamente 16 e 14 anos, muito jovens, né? E que foram os médiuns, né, as médiuns que serviram ali de instrumento para que os espíritos pudessem trazer as suas comunicações, onde uma sala transformava-se em um laboratório de experimentos, onde pessoas sérias ali reuniam-se para ouvir, para questionar, porque a ciência ela é questionável, né? Para questionar, e ao fim de todos esses estudos, esses questionamentos, ao final da compilação de todo esse trabalho, surge aí então, né, o Livro dos Espíritos, que hoje, pelo menos, manuseamos muito. Não sei se nós sabemos, né, e nos dedicamos ao estudo desta obra maravilhosa, atualíssima, necessária para todos nós, para a nossa vida prática aí no dia a dia. Nós deveríamos ter pelo menos de 10 a 15 minutos ao dia para estudar pelo menos uma pergunta ao dia, sem pressa de acabar, tendo ou não que voltar às mesmas perguntas bastante vezes para poder compreender. Interessante, no nosso grupo mediúnico e também no grupo de jovens, lá na mocidade, a nossa mocidade completou lá 50 anos de idade. E os livros da obra básica nunca faltaram nas nossas reuniões. Não tínhamos pressa, 1, 2, 3 no máximo, reunião, discussões e tudo. Demoramos ali 3, 4, 5 anos para esgotar o Livro dos Espíritos.
E pensa que quando chega ao final, nós mudamos de obra? De forma alguma. Nós começamos na maior alegria, pela primeira pergunta, e a gente descobre que na verdade a gente não sabe quase nada. Uai, mas eu não tinha prestado atenção nesse ponto, nessa questão. Uai, mas isso aí que... Então nós vamos amadurecendo e nós vamos começando a perceber coisas a mais, vendo por outra ótica, com outros olhares, com o olhar da maturidade, e nós vamos apreendendo muito mais coisas do que se nós estudarmos por uma vez só, não é? Isso aí, durante 50 anos, nós nunca deixamos de estudar e dissemos aos irmãos que nós ainda não estamos sabendo quase nada. Só a partir então da segunda edição do Livro dos Espíritos, lançado em 16 de março de 1860, com ampla revisão de Allan Kardec, tá? Com o contato com os grupos de espíritos de cerca de 15 países, lá da Europa e das Américas também, é que aparecem as atuais 1019 perguntas. Anteriormente, com o primeiro livro, nós vamos ver que foi apenas 1018 perguntas, tá? Perguntas inteligentes, bem elaboradas, com sequência de raciocínio, tá? Distribuído tudo isso pedagogicamente. Era um pedagogo, queríamos mais do que, não é? E é uma pedagogia que deve e pode ser aplicada nas nossas escolas e na nossa vida, nas nossas realizações do nosso dia a dia, a pedagogia do Kardec. Ele inquiriu, ele perguntou, ele reformulou perguntas. Tem perguntas ali que nós olhamos assim e falamos, não, mas o Kardec é insistente mesmo. Mas ele gostava das coisas às claras, os espíritos tinham que ter muita paciência, né? Muito bem, nos mínimos detalhes. Então, ele realmente queria saber por quê. Não é que ele não entendesse, com certeza, mas ele sabia que as criaturas que fossem manusear tal livro precisavam de realmente ter uma base, algo que sustentasse todo um aprofundamento de assuntos que viesse após o Livro dos Espíritos, nas outras obras que compõem o Pentateuco kardeciano. Tá? Então nós vamos ver ali, né, algumas ideias básicas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o precioso repositório dos ensinos dos Espíritos superiores, que, cumprindo a vontade de Deus, receberam a missão de instruir os homens, iniciando uma nova era na história da humanidade. Esse é o objetivo, né? O objetivo central do Espiritismo é a evangelização dos Espíritos, é trazer o Evangelho do Cristo no nosso coração, é reviver ou reavivar os conceitos trazidos pelos Espíritos, acrescidos de informações que Jesus trouxe por parábolas e que não podia trazer às claras os conhecimentos, mas que posteriormente os Espíritos vieram trazer numa linguagem tranquila, fácil, objetiva, onde qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer instrução, pode manusear, pode ler e pode compreender. Então, o Livro dos Espíritos é todo esse repositório de ensinos dos Espíritos, é a grande mensagem do céu para a terra, é a carta viva de Jesus que o Paulo se referiu há muito tempo atrás, não é? Que nós deveríamos nos transformar em verdadeiras cartas vivas, e essa carta viva, ela veio primeiro, de lá para cá, nos encontrar, para que nós viéssemos a ter subsídios para sermos pessoas humanizadas, pessoas melhores, cristianizadas, pessoas que realmente viessem fazer a diferença no planeta Terra. Nós tivemos aí então no começo, né, o Livro dos Espíritos, que foi o marco da codificação espírita, né, e ao mesmo tempo o primeiro passo para nossa transição em busca do plano de regeneração
aqui para a nossa terra. A terra, ela veio progredindo física, materialmente, os homens vieram progredindo moralmente, intelectualmente, e através do progresso humano que a terra também vem se reformulando. É através do nosso progresso, das conquistas humanas, intelectuais, morais, do pensamento filosófico desenvolvido na criatura humana, a ciência vindo, trazendo um conforto. Então, todas essas coisas aí estão fazendo parte, né, do plano de regeneração do nosso planeta Terra. E o livro dos Espíritos, ele foi o marco inicial desse trabalho do céu para a terra, para que nós tivéssemos a condição, né, de dar prosseguimento àquilo que os Espíritos tinham planejado para nós. Nós vamos ver também que, estabelecendo os fundamentos do Espiritismo e descortinando a realidade da vida espiritual, é no livro dos Espíritos que nós encontramos toda a filosofia espírita. Olha a diferença de alguém que passa por tribulações, por perda de entes queridos, por todas as dificuldades aqui no plano material, quando ela sabe que ela é um espírito imortal, que ela aqui está temporariamente, que ela está aqui não para estar no doce farniente, mas para estar a trabalho do seu próprio espírito, do seu aprimoramento, que as dificuldades são alavancas para o seu progresso espiritual, moral, que as demais pessoas são o nosso material de construção, como foram para Jesus quando ele veio aqui no planeta Terra, do que aquela pessoa que passa pelas mesmas dificuldades e que não acredita em nada, são nihilistas. A doutrina do nada, morreu, acabou, nada mais existe, não é verdade? E quando nós nos tornamos adeptos de doutrinas materialistas, nós matamos ou abafamos em nós esses valores, essas virtudes inerentes em cada um de nós. Então, não vamos retroagir, mas certamente estaremos truncados, impedidos de avançar, né, no degrau da nossa evolução, e nós estaremos enterrando talentos e perdendo grandes oportunidades de contribuir para o nosso próprio crescimento espiritual, para o crescimento da comunidade na qual nós estamos inserindo no progresso do planeta Terra. Isso tudo a doutrina espírita nos oferece. Tá? Dividida em 4 partes, esta obra nos apresenta em 1018 perguntas as respostas para as indagações, né, do homem acerca do seu ser, da sua origem, do seu destino, da razão da sua presença na Terra e dos problemas fundamentais que nós somos, né, envoltos aqui no nosso planeta Terra. Então, tudo isso aqui nós temos as respostas no livro dos Espíritos. O porquê nós estamos aqui, de onde é que nós viemos, né? O objetivo da nossa criação, da nossa estada por aqui, do nosso retorno à vida espiritual, da nossa condição de espírito no mundo dos espíritos, do nosso progresso no mundo material e no mundo dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos para com os encarnados e vice-versa. Tudo isso nós temos no livro dos Espíritos. Esse livro realmente maravilhoso, meus irmãos, que deve com carinho ser estudado por todos nós. Convenientemente estudado, o livro dos Espíritos é a chave para a melhor compreensão do Evangelho de Jesus e, portanto, o caminho de retorno ao cristianismo simples dos primeiros tempos, né, da humanidade. A simplicidade. Aquele ensinamento que mexe por dentro de nós, que nos eleva, que nos estimula a ser melhores, que nos faz sentir a necessidade de perdoar,
de estender a mão para aquele que está caído, de dar um passo a mais na nossa caminhada. Recuar talvez para estender a mão ao nosso irmão que está caído. Tudo isso nós vamos, esse convite a essa simplicidade, ao amor que o Cristo veio exemplificar para nós aqui na terra, nós encontramos tudo isso dentro do livro dos Espíritos, porque ele é a chave que nos facultará a compreensão do recado que Jesus veio trazer para nós, da intenção do Cristo e da espiritualidade para todos nós, aqui na nosso planeta Terra. Muito bem. Compete ao Espírito buscar nesta obra o roteiro para a sua jornada, uma cristianização de que nós carecemos. Então nós precisamos ter o livro dos Espíritos como roteiro. Tem um livro aí, né, da obra subsidiária, que chama Roteiro. Né? Ao final, todos os livros que compõem a doutrina espírita, desde que estejam pautados nos princípios, né, da doutrina espírita, eles são roteiros para nós. São luzes, né? São lanternas, são faróis, luzeiros mesmo, para que nós não caminhemos na escuridão. Tá? Então, compete-nos, enquanto espírito, o que mesmo? Buscar nesta obra o roteiro para a sua jornada rumo a esta cristianização que nós estamos dizendo aí, não é? Nosso irmão brincou aqui, mas é sério, ele falou super sério. Eu posso não ter aprendido tudo, ou não ter colocado, ou estar colocando na prática aquilo que a doutrina me ensina. A culpa não é dela, se nós vacilamos e se nós erramos. Se nós muitas vezes temos atitudes e comportamentos descaridosos uns para com os outros. Não é culpa da doutrina, porque ela é bela, ela é linda, ela é maravilhosa. E ela é para ser estudada. Tá? Muito bem. Parte primeira, foi dividida em 4 partes. Olha que interessante. Assim, eu sempre fui apaixonada no Allan Kardec. Mas na didática dele, então, enquanto pedagogo, ele é extraordinário. A primeira parte das causas primárias, tá? Onde estão inseridas as questões sobre Deus, a causa primeira de todas as coisas, os elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. Quanto à matéria, Kardec deixa o estudo das ciências ordinárias. Não as deixa de mencionar, tá? Não a despreza, muito pelo contrário, a ciência hoje está comprovando aquilo que a doutrina espírita já está dizendo aí há algum tempo, tá? Agora que estudos estão, buscando aí a referência, mas nós temos aqui, nessa primeira parte, uma coisa bastante interessante. Essa primeira parte aí, ela, a respeito de Deus, os espíritos encarregados da codificação, que fala ali na questão 10.14, vem esclarecer que a plena compreensão de Deus somente será possível àquele que já atingiu a perfeição. Por isso nós temos que nos tornar espíritos perfeitos. E nós somos os nossos próprios artífices. Tá? Nós é que com o nosso esforço iremos empreender essa jornada e essa caminhada, mas não desnorteados, porque o livro dos Espíritos está aqui para mostrar o norte, para mostrar a direção. É o roteiro de que nós estamos precisando. Por essa razão, escolhe o Espírito como objeto de estudo do Espiritismo. Então, por época da codificação da doutrina espírita, Kardec, com a influência, logicamente, dos espíritos, pelos espíritos, escolhe o espírito, o imortal que todos nós somos, como objeto de estudo do espiritismo.
Os irmãos já tinham pensado por aí? Eu já tinha lido e relido e achava que tinha estudado quantas vezes, mas eu ainda não tinha aprendido por aí. As coisas se fizeram mais claras metodologicamente na minha cabeça agora com esse estudo. Olha só, que coisa mais interessante, meu Deus. A parte segunda, e o interessante é que a parte primeira, tá? Ela vai nos trazer tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus, da nossa relação para com Deus, daquilo que Deus representa na nossa vida, coisa que é muito questionada e principalmente muito estudada, muitas vezes, por nós espíritas. Nós buscamos as leituras sobre Jesus, sobre os espíritos, mas aquela primeira parte, a maioria acha enfadonho, é chato, passo por cima, não quero discutir muito, não quero aprofundar discussões, mas ela é extremamente importante para nós, tá? Então essa parte segunda aí, que nós vamos entrar agora, vai falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, tá, meus irmãos? As existências, apresentando sua argumentação contra os opositores da ideia da reencarnação. É belo essa parte do livro dos Espíritos. Então Kardec muito bem elaborou, dividiu sequenciadamente, linkando todos esses conhecimentos numa sequência lógica, para que não ficasse nada fragmentado, compartimentado na nossa cabeça. Tá? Muito bem. Vamos. Kardec, tendo definido o espírito como objeto de estudo da doutrina espírita, das questões 76 a 613, além de estudar a origem e a natureza dos espíritos, o perispírito e as diferentes ordens de espíritos, ele analisa as 6 situações em que se pode encontrar o espírito. Analisa a escala, né, de progressão espiritual, né, dos espíritos. É coisa fantástica que nós temos, meus irmãos, que voltar a isso aí. E reserva um capítulo para abordar as ocupações e missões dos espíritos e, por fim, concluir essa parte analisando os 3 reinos, tá? Estágio em que o princípio inteligente, que ainda não se tornou espírito, anima os seres dos reinos inferiores da criação mineral, vegetal e animal. Vocês já devem ter estudado, ouvido inúmeras palestras ali. Está ali o Rubens escondido ali atrás, né? Que muito bem, está parecido, que bem aborda essas questões aí, que não nos cabe agora no momento aprofundar em detalhe, mas é uma parte extremamente importante para que a gente saiba um pouquinho da evolução do ser espiritual até que ele chegue na condição de hominal, né? Vamos avançando rapidinho. Tem muita gente abrindo a boquinha ali para que quer ir embora dormir. Kardec, quando se refere ao espírito no sentido de princípio inteligente, olha só que interessante lá, ó. Ele grafou a palavra E minúsculo para diferenciá-la do ser já individualizado, que a partir da segunda parte passa a ser escrito com a letra E maiúscula. Até nisso o pedagogo tinha os seus cuidados. Para aquele que se aprofunda nas letras, na linguística, que for fazer um estudo da linguística dentro do livro dos Espíritos, terá uma pesquisa fantástica, porque o homem realmente era forte. Fraco não. Didático, metodológico, inteligente, coerente, ou seja, o vaso próprio, o instrumento afiado que os espíritos prescindiam para que a obra se desse aqui no planeta Terra. Não é mesmo? Na parte terceira das leis morais, né, nós vamos ver aí no livro dos Espíritos. No primeiro capítulo, Kardec analisa as questões relacionadas com a lei divina. Nos capítulos 2 ao 11º, vai demonstrar quais são essas leis. Que leis que são essas? Não é? Essas leis morais.
Olha, é a parte maravilhosa, que a gente se deleita, que a gente se emociona, é gostoso estudar. Tá? Didaticamente separou de acordo com os deveres do homem para com Deus. Olha só, ele separa, tá, didaticamente, os nossos deveres para com Deus, não é? Que é as leis de adoração e do trabalho, para as leis que dizem respeito a nós, de nós para nós mesmos, né? Que diz respeito às leis de reprodução, conservação e destruição, e para com o nosso próximo. Olha só, nós temos que nos relacionar bem de nós para com Deus, de nós para conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Essa tríade aí, ela é o objeto principal das nossas preocupações, deverá ser para o nosso crescimento espiritual. Nós não iremos de forma alguma chegar ao Pai, até Deus, sem passar pelas fieiras das encarnações, sem fazer todo o trabalho, não é, de burilamento dessa pedra bruta que somos nós enquanto espíritos, até que nós tenhamos chegado à perfeição. Ninguém chegará à perfeição fugindo das leis naturais, das leis do amor, da justiça, entendeu? E da caridade. A caridade envolve o semelhante. Voltando ao Emmanuel novamente, o nosso próximo é a nossa ponte de ligação para com Deus. Não é trampolim, não. Ponte de ligação para com Deus. Olha como que as coisas se dão ali na terceira parte. Veja bem, quando da primeira parte Kardec separou, ela deu origem à primeira parte a um livro, ao outro livro da obra básica da doutrina espírita, que é a Gênese. A Gênese. Para estudar bem e compreender bem, nós precisamos pegar só a primeira parte, estudá-la com profundidade, a Gênese inteirinha, tintim por tintim, para compreender essa parte. Tá certo? A parte que fala do mundo dos espíritos, da comunicabilidade, aquelas coisas todas que acabei de dizer, essa parte deu origem a um outro livro, que é o livro dos médiuns. Quando ele, na terceira parte, trata das leis morais, tudo isso aqui também dá origem a uma outra obra fantástica, maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou estar afiado, estou te falando. Por último, relaciona aquela que representa o resumo de todas as leis, a lei de justiça, que é o dever diante de Deus, meus irmãos. A lei do amor, que é aquilo que nós devemos exercitar, né, diante de nós mesmos, e a caridade que nós devemos fazer para o tão próximo. Certo? Eu não conseguirei amar o meu irmão se eu não me amo. Se eu não me valorizo, se eu não me respeito, eu não vou conseguir fazer isso em relação aos outros. Então uma coisa depende da outra. Eu me amo, eu me respeito, quero o melhor para mim. E entendo que o outro é importante na minha vida. E que sem Deus eu não vou conseguir estar bem comigo, estar bem com o outro, e nós todos juntos, unidos no esforço maior da união, da fraternidade legítima, caminharmos através da estrada da evolução, chegarmos até Deus, que é aonde nós vamos, né, trilhar. Na parte quarta das esperanças e consolações do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis. Quando estiver vivendo no mundo corporal, terá as penas e os gozos terrenos, né, que está no capítulo 1. Ou penas e gozos futuros, no capítulo 2, quando estiver vivendo já no mundo espiritual. Olha só, tem tudo a ver conosco. É nossa vida. São nossas ações diante de uns para com os outros. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma com que eu vou agir no meio onde eu estou inserido, com o meu irmão, aquele que caminha comigo, que está casado comigo,
com a minha esposa, meu esposo, meu sogro, a sogra, o genro, cunhado, né? O chefe, aquele que vem como nosso chefe na repartição, lá na escola, os alunos que eu tenho que suportar lá na escola, são benesses, são dádivas do alto, são grandes oportunidades que nós temos de nos redimir com aqueles aos quais nós ludibriamos, não é? Nós fizemos com que o sentimento deles se enfermassem em relação a nós. Eles nos amaram. Hoje alguns nos odeiam, porque as atitudes que tivemos para com eles ali não muito distante no passado fizeram com que eles estivessem nessa condição. E hoje, através da encarnação, através do estudo sério da obra básica, nós estamos aqui, não é? Para aprender como nos conduzir nesse planeta Terra, que é essa grande escola, essa grande oficina, não é? Para os nossos espíritos aí. Pedagogia do Kardec. Eu não podia deixar de falar dele enquanto pedagogo, de jeito nenhum. Na primeira parte, então, titulado das causas primárias, só para reforçar, o codificador demonstra como foi feita a escolha do objeto do estudo. Qual que é o objeto do estudo mesmo, gente? Vou te contar. Queria ter uma sala cheia de gente assim. Fala uma vez e o povo já se garante. Então, para a primeira parte, deu-se a origem da Gênesis. Então, vocês, para estudar a primeira parte, podem tratar de demorar uns 5, 10 anos aí estudando, tá? Olha lá, gente, que coisa mais linda. Nosso Chico Xavier. Na segunda parte do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, procede a análise do objeto escolhido. Ali que vai analisar o objeto, né? Escolhido. E ela também vai dar origem à obra, né? Que é o livro dos Médiuns. Só para reforçar isso. Agora o negócio vem caindo ao contrário, tá, meus irmãos? Na terceira parte das leis morais, formula as leis. Ele vem formulando as leis. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Que leis que são essas? Que vão nos conduzir a 3 comportamentos. Não esquece daquela tríade lá, não. De nós para Deus. De nós para conosco. E de nós para o próximo. Essa parte aí também se deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, que obra fantástica também, não é? Maravilha. Agora, na quarta parte das esperanças e consolações, né? Ele também apresenta as consequências das ações do Espírito encarnado, que vai repercutir lá, ó. E também esse estudo do Kardec aí deu origem, né? Àquela outra obra importantíssima que é o Céu e Inferno. Tá. Eu não podia deixar de tocar nesse assunto, meus irmãos. Tem gente que pode às vezes até brigar, mas não briga não. Se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda, não fala nada não. Não é que eu sou apaixonada pela doutrina espírita só, não. Mas quando foi para eu entrar para a doutrina espírita, eu estava vindo da Congregação Cristã do Brasil. Uma escola religiosa maravilhosa. Minha família é toda de lá. Só eu e a caçula que não. Então, mas lá eu ficava questionando coisas que o povo não sabia me responder. Dentro da Bíblia, eu já tinha visão espírita naquela época, eu não tinha como eu estar lá, diante dos princípios daquela igreja maravilhosa, que eu sinto a falta daqueles hinos maravilhosos, aquela multidão cantando, aqueles louvores maravilhosos. Mas se aquilo que tinha em termos de conhecimento não vinha a sossegar aquilo que tinha no íntimo. Então, e eu estava lá na igreja muito mais para satisfazer o Pai que eu amei nessa vida com toda a força do meu coração. Eu falei, Pai, não vai ter jeito. Eu conhecia a doutrina espírita e olha que coisa. Ele foi estudioso da doutrina espírita, estudava e lia o Evangelho todas as noites para nós enquanto nós
nós pulávamos na cama. Maravilhoso era aquilo. Que saudade que eu tenho, ainda me lembro, pequenininha, pulando na cama enquanto ele lia. Eu não entendia nada, né? Mas o fato de estar com meu pai e ele lendo o Evangelho, aquilo era uma coisa fantástica. Quando ele foi para a congregação, ele jogou todos os livros dele fora, que eram caixas de livro. Mas teve um que ele não teve a coragem de jogar fora. O Evangelho segundo o Espiritismo. Das primeiras edições que saiu, da capa dura vermelha, que tinha um Kardec talhado em preto, tá lá. Não pode nem abrir, porque as páginas se quebram de tão antigo que é, tá? Aí eu pensei, pai, vou ter que ficar, mas é um absurdo isso aí. Aí eu já tinha aprendido outros conceitos. Essa doutrina é até doutrina do demônio, do diabo e tal. E eu catava a Bíblia, colocava, eu deitava no chão assim, punha as obras, tudo assim com a Bíblia, e ia fazer comparação, e estudava. Aí eu cheguei à conclusão, um dia eu cheguei pro pai, meu pai falou, eu já te falei muitas vezes, lavo minhas mãos, fez igual com os Pilatos, lavou as mãos. Falei, pai, eu tive estudando e eu cheguei à conclusão, peraí, uma doutrina que ensina a gente a ser bom, a amar, respeitar a Deus e não temer, não ter medo de Deus, e a usar da inteligência e das possibilidades para fazer o bem na terra. Ah, mas esse diabo é muito bonzinho, o senhor vai me perdoar, mas eu vou ficar com o diabo mesmo. Então, eu resolvi, e o meu pai, né, antes mesmo do seu desencarne, ele chegou, voltou à conclusão novamente que a doutrina espírita era o local de onde ele nunca deveria ter saído. Graças a Deus ele voltou a essa reflexão, né? Respeitava tremendamente a doutrina, mas por quê? Nós sabemos que toda doutrina que provoca modificações, que torna o homem melhor, ela é boa, entendeu? E ele sentiu isso com os conceitos da doutrina espírita, porque ela também fez dele um homem melhor. Ele era da congregação, eu do Centro Espírita Fé e Amor. Ele ficava com um radinho, ouvindo as dificuldades de uma rádio de um rapaz vereador que tem, que eu não me lembro, Isaac. E aí, preciso de cesta. E ele comprava lá algumas coisas lá, ia lá no Fé e Amor buscar cesta, e nós dois montávamos no lambretão dele, ia lá em tal lugar levar. Quer dizer, está entendendo? Foram os princípios, aquilo de bom que ficou guardado, tá? É que realmente faz a diferença no coração humano. Tem algumas pessoas que falam, o Kardec está ultrapassado. Como? Faça a sua tese, a sua pesquisa e prove. A partir de, embasado em quê? No materialismo? No endurecimento do coração? No consumismo? Baseado em que a doutrina espírita, os argumentos vêm dizendo que o Kardec é ultrapassado? Baseado em quê? Nós precisamos estudar. Nós precisamos, tá? Olha só, há quem diga que o Kardec está ultrapassado. Tá? Tal atitude, meus irmãos, se nós tivermos desenvolvido um pingo de humildade em nós iremos ver que isso irá acontecer por conta da nossa imaturidade espiritual. Nós ainda não amadurecemos o suficiente para compreender determinadas coisas, assimilar determinados conceitos. Isso requer tempo, estudo, boa vontade, humildade, preparação, tá? Ou então, ignorância dos princípios básicos da doutrina espírita. Não estudou, é a falta do estudo, tá? São espíritas que não têm gosto, tá? Pelo estudo sério, meus irmãos, e aprofundado da doutrina espírita, para poder falar que o Kardec está ultrapassado. Há uns quase 20 anos atrás, nós tínhamos uma jovem muito empolgada, e quando ela começou a fazer pedagogia, então, ela queria fazer síntese da obra básica para a gente estudar lá. Tá? Aí nós elogiamos muito a boa vontade dela. Gente, qualquer obra da doutrina espírita, da obra básica, nós podemos ler, compreender, se nós realmente quisermos estudar seriamente.
Sem essa de dizer que livro dos médios é o inferno. A Gênesis, então, é um livro muito difícil, ninguém vai compreender. Só fulano, beltrano ou cicrano que tem condições para nos ensinar. Nós vamos passar a encarnação sem estudar, sem conhecer a obra. Tá? Nós podemos, e a Casa Espírita deve facultar aos seus frequentadores núcleos de estudos sistemáticos da doutrina espírita, para que os espíritas realmente conheçam a doutrina espírita. O Testemunho de Jeová, eu estudei 2 anos também lá no Testemunho de Jeová, sabem todo o corpo doutrinário, de cor e salteadas, citações bíblicas, mas não deram conta de responder todas as perguntas que eu fazia. Tudo bem. Agora, nós espíritas precisamos. Aqui mesmo nessa casa espírita, o Onofre, lá de Belo Horizonte, da União Espírita Mineira, é Onofre mesmo? O Honório, me perdoe, o Honório, ele veio passar um domingo inteiro aqui, numa tarde calorenta de domingo. Nós estávamos aqui ouvindo, e da boca dele eu nunca mais ouvi. Olha, nós não podemos ser núcleos religiosos que se ensina de tudo menos doutrina espírita. Evangelização tem que ensinar doutrina espírita. Os planejamentos têm que ser embasados na doutrina espírita, ao nível de cada categoria de criança, do jardim à mocidade. Nós temos como elaborar programas fundamentados com temas que tenham como base o livro dos Espíritos. Nós não vamos pegar o livro lá e ficar lendo para o menino, não é isso que eu estou dizendo. Mas, né, tem roteiros extraordinários para que a gente venha estudar. Allan Kardec, no livro dos médios, no capítulo 3, que fala do método, eu achei uma frase lá espetacular. E ele diz, Kardec falando, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se que ele, o Espiritismo, não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Tá? Podemos até aprender alguns conceitos passando de uns para os outros, mas nós precisamos estudar, precisamos conhecer e precisamos estudar seriamente a nossa base. E a base, né? Olha só, que maravilha, olha ali. Aquele ali é o sorriso que caracteriza o profundo esquecimento do passado e a consciência tranquila, porque ainda não teve tempo de fazer nenhuma besteira aqui. Sossegado. E confiante que o papai está ali para dar toda a sustentação, toda a segurança. Não é? Todo o sofrimento enfrentado enquanto encarnado está intrinsecamente ligado ao vínculo negativo criado através das relações entre espíritos encarnados. Tá? Por que hoje nós estamos travando dificuldades com os encarnados? Pessoas difíceis ali no nosso caminho. Foram aqueles ali no passado, não muito distante, que nós deixamos perdidos por aí. Hoje nós estamos com eles reunidos por misericórdia, por acréscimo de misericórdia. Não é assim? Pois é. As nossas ações de uns para com os outros criarão vínculos positivos ou negativos. E isso vai repercutir na nossa vida de espírito, tanto aqui como no mundo dos espíritos. Tá certo? Por isso que Jesus disse que ela faz mal. Fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Certo? Porque a depender do que eu estou fazendo para com o outro, ditará o vínculo que eu estou criando para com ele. Se são vínculos de amizade, de fraternidade legítima, de respeito, ou então se são vínculos de ódio, mágoa ou ressentimento, que nós não sairemos daqui até ter pago o último. Todo mundo conhece esse bonitão aí? O Emmanuel, plena juventude, né? Olha o que o Emmanuel disse ao Chico Xavier. Eu gosto muito dessa frase.
Tem muitas coisas que o Emmanuel falava para o Chico, que eu aprendi, que eu constantemente eu repito nas minhas falas, para bem de mim própria. Chico, se algum dia eu ditar alguma coisa fora do que Jesus e Kardec ensinou, fico com Kardec e Jesus e me esqueço. E aí eu imagino que, né, ele é de alto nível, né? Mas se fosse aqui na Terra igual a gente, né? Porque senão eu estava pirado. Eu estou pirado, não estou legal, não estou bem, você, né? Tá certo? Olha só. Emmanuel, a condição moral e espiritual dessa entidade, quanto benefício Emmanuel tem trazido através das suas obras esclarecedoras para a humanidade. Não é verdade, meus irmãos? Dizer isso, se eu estiver agindo diferente daquilo que Jesus ensinou e daquilo que Kardec, através da codificação da doutrina espírita, daquilo que os espíritos trouxeram e que foi codificado por Allan Kardec, fica com eles, porque realmente eu não estou legal. Tá? Tudo bem, meus irmãos? Deixa eu só ver aqui. Tem hora que é melhor. Meus irmãos, eu agora, para finalizar minha fala, eu vou colocar uma mensagem linda e maravilhosa para os irmãos perceberem o que representa a doutrina espírita na nossa vida, tá? Os serviços que a doutrina espírita presta a todo espírita que dela faz bom uso, bom proveito e bom estudo. Como pensar que essa doutrina maravilhosa está, né, que Kardec está ultrapassado, sendo que tudo se referenda, tudo se constrói a partir dessa pedra angular que é o livro dos Espíritos, como nós vimos aqui nessa noite, tá? São os 20 serviços que o Espiritismo faz por você, por mim também. Integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Olha só que maravilha. Nos integra na própria vida. Expõe o sentido real das
irmãos, nesta noite, no aniversário dessa casa espírita, 70 anos, nós só temos a agradecer por estarmos aqui reunidos, comemorando. Agradecer a Deus por ter nos dado como presente maior a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, que nos faz melhor. E que nós saibamos valorizar o tempo e a oportunidade de estarmos aqui juntos, na casa espírita, em outras casas nas quais frequentamos, né? Entrelaçados, unidos na fraternidade, na união e no amor legítimo, colocando esses preceitos trazidos do mais alto para que nós, quando voltarmos para o mundo dos espíritos, voltemos muito melhor do que chegamos, porque nós temos todo o trunfo, nós temos tudo aquilo de que nós precisamos realmente para ser as pessoas mais felizes do planeta Terra. Nada de espírita sisudo, nada de espírita carrancudo, nada de espírita preconceituoso, nada de espírita que não gosta de estudar, mas que absorve esses conceitos, esses ensinamentos, tal qual doses de remédio que irão curar as doenças mais intrincadas que nós temos no nosso perispírito. Então, nessa noite em que a espiritualidade está também do lado, né, no andar de cima, comemorando 70 anos da Casa Joana, que eu desejo a todos vocês muitas felicidades, que vocês continuem honrando o trabalho que os pioneiros aqui um dia começaram. Vocês vão para casa com Deus, com a proteção de Jesus e dos Espíritos bondosos. Um grande beijo no coração de todos. Perdoe se eu não retribuí a expectativa, mas o que eu trouxe para vocês é apenas uma reflexão acima de tão importante obra, que é a pedra angular, que é a origem de todo o corpo da doutrina espírita, que irá por toda a eternidade servir de luzero para quantos necessitarem. Um grande beijo para vocês e fiquem na santa paz.